Olá, turma, tudo bem? Nesta aula falaremos um pouco sobre delineamento de experimentos do tipo de mistura. Bom, o que são delineamento de experimento de mistura? Também são uma classe de experimentos de superfície de resposta, onde o que nós conhecemos como fatores X, eles são componentes de uma mistura. Então, o problema de mistura envolve técnicas com dois ou mais fatores, como eu havia dito, também são chamados de componentes, sendo cada nível de um fator dependente dos níveis dos outros fatores, constituindo assim a proporção dessa mistura. Ou seja, problema de mistura não gera arranjos ortogonais, porque tem uma dependência na matriz X, ou seja, o somatório, que é a proporção dessas componentes, deve ser igual a 1. E aplicações de mistura são encontradas em diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, concepção de produtos de biotecnologia, tintas de revestimentos, detergentes, bebidas, na indústria farmacêutica, na confecção de materiais à base de cimento, dentre outros. Então, por respeitar restrições entre os componentes, tanto na configuração do projeto quanto na análise dos resultados, os métodos de mistura podem ser considerados mais complexos do que outras técnicas de DOE. É uma informação bem forte. Tanto a RSM, que vimos em muitas aulas, quanto os métodos de delineamento de experimento de mistura empregam modelos polinomiais que associam de forma aproximada a resposta às variáveis de entrada de forma a descrever o sistema estudado. E, por fim, a analisar o espaço de busca com o intuito de encontrar os melhores resultados. Então, aplicações de DOE de mistura, indústria de alimentos, compostos cimentícios. Então, nós temos aqui, sendo P o número de componentes de uma mistura, ou seja, os componentes de uma mistura, nós temos que, podemos chamar de X1, X2, XP, denotam-se as proporções desses componentes. Então, o valor de X está entre 0 e 1 para qualquer I componente, e o somatório desse XI tem que ser igual a 1. Isso é o problema de mistura. A superfície de resposta de um experimento de mistura é um simplex com P-1 dimensões. O delineamento simplex não é o algoritmo simplex. Não podem haver confusões. É um conjunto de N pontos experimentais no espaço simplex usado para estudar os efeitos dos componentes da mistura e a sua influência sobre a variável resposta. Quais são os principais arranjos de mistura? Tem o simplex lattice, simplex centroide e o delineamento de vértices extremos. Basicamente são esses três. Então, como que você lê essa figura? A primeira informação aqui, pessoal, essa e essa, é a quantidade de componentes que você terá na mistura. A última informação em A, em B, em C, em D, é o grau do polinômio. Polinômio de segunda, de grau 2, grau 3, grau 2, aqui forma um polinômio de grau 3. Uma forma muito simples de você olhar um experimento de mistura, como está aqui, ó. Aqui nós temos o seguinte, ó, que o x1 vale 1, ou seja, é a composição primária. x2 vale 1, x3 vale 1. Esse ponto aqui equivale a meio de x1
meio de x2. Esse ponto aqui, meio de x2, meio de x3 e 0 para x1. E esse ponto aqui significa que seria meio para x1, meio para x2 e 0 para o... Perdão. Aqui equivale a meio para x1, meio para x3 e 0 para x2. Perfeito? Então, há várias formas de você interpretar o simplex lat, simplex centroide. No centroide nós temos a P é a ordem do polinômio, P3, P4, 4 componentes, 3 componentes. Então o simplex lat tem a forma de você olhar no espaço os pontos elementais é muito parecido com o simplex centroide, beleza? Tem o simplex com diversos extremos. Esse é um pouco mais complexo. Aplicações dele comentarei em outras aulas. Então, como é que funciona o modelamento de modelos de Dewey de mistura? Bom, é sempre um y em função de x. Esse eta que nós temos em eta em função de x1, x2, xp, as componentes. Aqui em 72 nós temos uma função polinomial, a mesma coisa em 73, só que na forma algorítmica. Aqui nós temos um polinômio, modelo linear, um simplex lat, modelo quadrático. Temos o simplex lat, modelo cúbico especial. Nós temos aqui interações também de terceira ordem. O cúbico completo, que na minha opinião é um modelo mais complicado e quando você vai otimizar tem que ter certos cuidados para entender a topologia da sua função. Se for multi-resposta, é mais complicado ainda. O simplex centroide, nesse modelo de Schaeffer 1963, de vértices extremos. Então essa é uma teoria bem sucinta e nesta aula eu mostrei como que você modela em linguagem R esses problemas de mistura, começando pelo simplex centroide, vai ser um simplex centroide com 3 componentes, um modelo de segunda ordem, beleza? Bom, pessoal, agora na linguagem R, faremos nosso primeiro modelo de mistura em R. Esse comando setwd é informar aonde que encontra a minha pasta que eu coloco os arquivos em R. Beleza? Esse é o pacote, o mixxp, é o que vai trabalhar com o pacote de mistura. Nortest é para rodar modelo de teste de aderência de normalidade, pacote CAR, pacote RSM, LM teste, o pacote CAR. Esse pacote aqui é para otimizar a mistura e o pacote RIO é justamente para exportar do R para o Excel. Beleza. O nosso primeiro, como é que você constrói o arranjo de mistura? Então vamos aqui, problema de simplex lat. Plan simplex é o data frame que eu criei. Isso vai ser igual SLD, é muito simples. SLD é o modelo de mistura simplex lat. Simplex lat design. Teremos 3 componentes e será um arranjo com 2
com um polinômio de grau 2. Executei. Aqui não tem replicação ainda. Nós temos nesse momento o arranjo, que nós temos aqui uma quantidade de 6 corridas. Nós temos 3 pontos, que são as misturas puras, que eu comentei com vocês. Aqui pontos de mistura, não sei se chama mistura de meio e meio, zerando um arranjo. Beleza? Bom, o que nós temos aqui agora? Se eu quero trabalhar com 3 replicações, o dataframe é o mesmo, rbind, plan simplex 3 vezes. Então eu terei 3 réplicas. Executando isso aqui, vocês vão perceber que nós temos agora 18 experimentos. Fechou? Uma observação importante, às vezes é comum a pessoa, vou trabalhar, ao invés de trabalhar com os 18 experimentos aqui, eu faço as 18 corridas e aqui eu vou trabalhar só com tamanho 6. E o valor da resposta eu coloco a média das réplicas. Eu não aconselho fazer isso. Pode e vai deturpar um pouco a variância experimental. Bom, caso você queira ver o desenho do simplex, clicou aqui, você consegue enxergar o design. É aquilo que eu mostrei para vocês. Esse ponto é a mistura pura para x1, x1 vale 1, o resto vale 0. x2 vale 1, o resto vale 0. x3 vale 1, e o resto 0. Esse ponto aqui equivale a meio de x1, meio de x2, 0 para x3. Aqui seria meio para x2 e meio para x3, 0 para x1. E esse ponto seria meio para x1, meio para x3 e 0 para o x2. Fechou? Show, né? E aqui está a resposta que vamos investigar. Então, essa é a resposta. Você pode fazer assim, ó, como eu fiz aqui, ou já fazer direto aqui, ó. Tanto faz. Agora nós temos a matriz experimental de mistura com a matriz X e a resposta que eu chamei aqui de SBS. Fechou? Esse comando aqui, ele vai exportar esse doê de mistura para a minha planilha aqui, ó. Caso você queira fazer alguma operação no Excel, usar os próprios algoritmos do Excel para regressão, você pode agora ter um pouco mais de familiaridade. É a mesma coisa do que do R. Lembrando que em mistura não tem o coeficiente linear, não existe. Bom, agora vamos encontrar a função empírica. Em DOE de mistura, já está pronto. Ó. Eu chamei aqui de ResComp Mix Model. Frame igual a quem? A minha planilha simplex, que é a minha planilha aqui, ó, de x e de y. Response SBS, que é a minha resposta. Mix das componentes C, x1, x2, x3. E o modelo é de grau 2. Esse grau 2 conversa diretamente com isso aqui, hein? Fechou? Vamos gerar a regressão. Eu sempre e quero sumarizar a regressão. Por aqui é melhor. Vamos entender. Aqui está o mínimo do resíduo, primeiro quartil, a mediana, terceiro quartil, o máximo. As estimativas, os p-valores, né? Então, bem rapidamente. O que você consegue enxergar? O x2 vezes x3 teve um p-valor maior do que 0,05. Isso significa o seguinte: este coeficiente
angular não é significativo. Então você deve remover ele do modelo. E o ajuste do modelo está muito bom, está 99,96% o ajuste do modelo. Caso você queira calcular o ANOVA, esse é o comando, Summer AOV, e sempre trabalhar com data frame da função empírica, que vai dar a mesma informação. x2, x3 não foi significativo. Caso você queira calcular o intervalo de confiança, confin LM, aqui com 95%, beleza? Só para vocês saberem que existe isso aqui. Bom, e agora? O que nós temos? Olha, eu quero reduzir esse modelo, porque x2, x3 não foi significativo. Então, eu tenho agora como uma segunda opção e uma primeira opção. Aqui eu vou reduzir o modelo com o comando LM que eu já mostrei para vocês. Vou chamar de res.head de redução, LM. Menos 1 é para expurgar do modelo o coeficiente linear, x1 e x3 lineares e os termos de segunda ordem aqui, interação de segunda ordem. Data igual plan simplex. Clicando aqui, nós teremos agora o modelo sem o x2, x3, que não foi significativo, o r quadrado ajustado foi muito bem, 99,96%, e todos os coeficientes agora são significativos, ou não há evidência a um nível de significância 1% para afirmar que esses coeficientes não são significativos. Aqui está 10 a menos 16, aqui é 10 menos 11, 10 a menos 10, é praticamente zero p-valor. Na segunda opção, é até uma forma mais elegante de você trabalhar. Vai dar a mesma coisa que está aqui em cima, só que aqui é um pouco mais charmosa a modelagem. LM de novo, SBS, que é minha função. FO, First Order, primeira ordem. TWI é os termos de interação. x1 com x2, TWI mais x1, x3. Eu não tenho interação do x2 com o x3. Ó. Vocês podem perceber que não vai mudar em nada. Os coeficientes são os mesmos do que nós geramos anteriormente. Fechou? Eu só acho que é uma modelagem mais elegante. A forma de você calcular o intervalo de confiança é a mesma coisa. Beleza? E esse comando aqui você exportaria para o Excel esse modelo de mistura aqui. Ó. Bom, quais são os gráficos que eu tenho na mistura? Model Plot, aqui para você gerar gráficos bem interessantes. Aqui o Model Plot, modelo é o de mistura reduzido, dimensões, comando aqui é list, x1 igual a x1, contorno igual a verdadeiro, fio verdadeiro. Isso aqui são as componentes, sisal, junta e coco. Color palette em semicolors, color key igual a verdadeiro. Se você compilar, você tem esse gráfico maravilhoso para colocar nos papers. O que você interpreta aqui? Se a função ela é de otimização, direcionamento, maximização, você pode ver que você está aumentando os valores da resposta à medida que você trabalha só com x1 e x3. Ó. x2 aqui 0. E aparentemente o valor máximo aqui vai chegar com um x1 perto de 0,66 e um x3 que é 0,66 menos 1, 0,33 mais ou menos, aparentemente. Então eu posso afirmar para vocês aqui, sem otimizar, que o x2 vai valer 0 nesse modelo. Se você deseja a maximização.
Se for uma função de mínimo, dá para perceber que vai estar, é quase, seria um x1 aqui de 0,40, quase meio para x1 e x2. O x3 seria 0. Fechou? Então, só para vocês verem que essa aula será em 4K, só para vocês verem certinho com quais são os comandos para gerar esse gráfico aqui maravilhoso. Bom, o que você tem mais? Tem esse outro gráfico aqui, que é um gráfico dos efeitos. Ó. Model FF, número de fatores são 3, um modelo de segunda ordem, de 2, não tem pontos centrais e perde para compilar.